Olhar o pilar que eu considero ser o mais desafiador. Ontem foi o mais intenso, uma vez que a gente estava buscando a sua essência, você foi lá no mais íntimo do seu coração, você buscou sua origem, você se ressignificou, quase que não sai, você se reconectou, você se redescobriu, você fez uma autoavaliação para entender os seus papéis. Quantos papéis você desenvolve no dia? Você já tinha ideia disso? Você tinha parado para imaginar a quantidade de eu que você é durante um dia? Quantos eu você tem? Quantos papéis você desenvolve? Olha que sensacional. Hoje eu quero mostrar para vocês um desafio muito grande, que é conhecer as pessoas. No segundo pilar da semana Liderança Comprometida, nós vamos trabalhar Conheça as pessoas. Anota aí. O que é importante? É importante você conhecer e entender as pessoas que você está liderando. Agora veja só, nós não estamos falando aqui só de liderança profissional. Nós estamos falando de liderança pessoal, liderança familiar, liderança do grupo que você participa, do grupo que você desenvolve, do grupo que você é gestor, toda essa parte. Nós temos que entender, eu vou passar para vocês alguns exemplos de perfis que nós temos aí na nossa equipe. José Roberto Marques, ele disse o seguinte, no primeiro episódio do Aprendiz 2019, ele falou que é importante, quando você está falando de equipe, você está falando do time, você trabalhar a comunicação, você trabalhar recapitulação e inventário de forças, que é o que nós vamos trabalhar amanhã também dentro do inventário de forças com essas atividades. Mas hoje, dentro disso, eu quero mostrar para vocês que muitas vezes nós, líderes, delegamos uma missão, uma atividade, uma tarefa para o nosso liderado. Só que o que a gente não faz? A gente tem uma má comunicação, a gente não recapitula a informação e muito menos a gente busca inventário de forças. Fica devendo informações. E quando você não faz inventário de forças, você não sabe a limitação das pessoas. Lógico, sem julgamento, sem pré-conceito, sem preconceito. Você tem que identificar quem são as pessoas que estão no seu time, as pessoas que estão ali com você, que estão junto com você. Tem muitos pais, muitas mães que passam o dia inteiro fora de casa. E quando chega, fica tão pouco dentro de casa que não conhece os seus filhos. Não sabe as necessidades, não sabe os pontos positivos, os pontos negativos, as faltas e falhas. E também falta e falha como pai e como mãe. Por isso que é importante. Não importa a quantidade, sim a qualidade que você está vivenciando com essas pessoas, com a sua família. E eu, Renato Flores, quero passar para você como é importante você conhecer as pessoas, como é importante você verdadeiramente conhecer com quem você está lidando. E é um desafio, porque nem sempre o que eu quero é o que você quer. Nós temos que entender os fatores internos e fatores externos. Às vezes o meu fator interno é mais forte que o seu. Às vezes, eu preciso entender que o fator externo de uma outra pessoa pode prejudicar o meu fator interno, pode comprometer. E aí eu tenho que entender a prioridade. Já dizia Mário Sérgio Cortella, não existe prioridades, e sim prioridade. Então, quando eu conheço as pessoas, quando eu estou dando prioridade na comunicação e delegando algo para alguém, eu sei exatamente quem é aquela pessoa que está comigo. E aí vem os feedback, aquela tarefa do feedback. E lembre-se, hein? Feedback não é você só falar mal da pessoa, não é você criticar. E quando você está criticando alguém, você está sendo aberto para... Você tem que estar aberto para receber a crítica. Então o importante, quando você for fazer... E aí tem várias técnicas que eu vou trabalhar na próxima semana. Eu vou montar aqui uma apresentação sobre feedback para vocês. Mas é importante você... Um bom exemplo é o feedback sanduíche que a gente chama. Você faz um elogio, você pega as características positivas, põe no meio ali o item a ser melhorado daquela pessoa e você devolve com um elogio para você motivar aquela pessoa. Tá bom? Então, conhecendo algumas pessoas, alguns perfis, você tem o mal-humorado, você tem o pessimista, você tem o agressivo, você tem o orgulhoso, você tem o mentiroso. Tem uns que você tem que tirar da sua equipe, porque você vai trabalhar ele uma vez, duas vezes, três vezes. Agora, no quinto pilar, que nós vamos trabalhar na sexta-feira, eu vou dizer para você um pontinho dele agora. Seja mais humano, e aí entra a questão do perdoar. Imagina, você tem um mentiroso, você tem um agressivo na sua equipe. Lógico, no primeiro momento, você vai entender o que fez ele mentir para você. Você vai entender por que causou. Lembra aquela questão de causa, não conformidade, ação corretiva, disposição imediata para resolver um problema? É aqui, você tem um cara que não foi legal com você, que teve uma atitude legal, não vai com julgamento a pessoa. Julga e analisa, primeiramente, o que? A atitude dele, o que ele fez.
Procura saber por que ele teve aquele sentimento, por que ele teve aquela ação. Porque é importante você saber isso. É importante você levantar essa informação e você trabalhar. Se você pegar uma pessoa que mentiu para você, que foi falsa, que falhou com você, que não bateu a meta, que não atingiu e não seguiu o objetivo que você tinha determinado, o que vai acontecer? Você vai ficar bravo com ela e vai mandar ela embora, vai dispensá-la de seu time, vai trocar ela para uma outra equipe, mas você não soube o que causou. Vai entrar uma outra pessoa e você vai continuar com o problema. Então é importante você identificar, você comunicar, manter feedback, esteja próximo do seu próximo. Aí eu chamo a atenção, tá? Para você tomar cuidado com esse próximo do seu próximo. Eduardo Teva já falava em uma de suas palestras como é difícil você ter aquela linha que divide o líder, o amigo e o amigo do líder. Você preparou o seu liderado para ser seu amigo? Você preparou para ser amigo do seu liderado? É muito difícil e essa linha ela tem que existir. É uma barreira que tem que ter. Você pode ser amigo do seu liderado, não tem problema, mas você tem que se preparar e preparar o seu liderado, tá bom? Dentro de inventário de forças que eu comentei com vocês, é importante você entender quem que é o comunicativo, quem é aquela pessoa criativa, quem que é o mais comprometido, quem que é o visionário, quem é o executor. Porque dentro de inventário de forças, você conhecendo as pessoas, você sabe quem tem mais dificuldade, quem tem mais facilidade em determinada atividade, e aí você vai somar forças, você vai buscar o melhor conjunto, a melhor união da sua equipe. Você vai fazer acontecer cada vez mais. Lembrando que é importante você identificar o quê? Se você tem banda, se você tem grupo, se você tem um time, como é que tá as pessoas, e você potencializar elas, você traz ela para junto de você, você traz ela para perto de você. Conversa. Você já parou para conversar com o seu pessoal? Não adianta bater meta se o objetivo não for cumprido. É importante que todos da sua empresa, todos da sua equipe, todos da sua casa, todos que estão com você, saibam qual é o seu pensamento. É importante você ter clareza no que você quer, no que você está fazendo. É importante você ter essa situação muito bem controlada, muito bem dominada, para você poder levar à frente. No pilar de hoje, o segundo pilar do Liderança Comprometida, conheça as pessoas. Aí eu lanço um desafio para você. Faça uma relação das pessoas que estão ao seu lado, que estão ao seu redor. Identifique ela. Coloque os pontos positivos e negativos de cada um. Faz uma autoanálise da sua equipe. E amanhã você, logo no primeiro momento do dia, chama essas pessoas, faça um feedback e peça um feedback dela sobre você. Você vai ver o poder de transformação que você tem. Às vezes você não está batendo meta, porque você não teve clareza sobre a sua equipe, você não transmitiu essa clareza. Então eles estão perdidos, eles não sabem exatamente o que você quer. Beleza? Hashtag Flores no Coração, toca na tela e amanhã estarei com vocês aqui no terceiro dia, terceiro pilar, falando sobre conheça as atividades. Deixa para mim seus comentários, eu quero entender aí um pouco sobre como é que está a sua evolução, qual que é o seu pensamento sobre líder, passa para mim um pouquinho aí. Tá? Vamos fazer essa troca de experiência essa semana? Vamos fazer essa semana ser transformadora nas nossas vidas? Então, paz e bem, grande abraço e até amanhã. Flores no coração, abraço!